Olá! Você reconhece este plano de fundo? Estamos no L ponto do prédio Právida Alphaville para te mostrar de um ângulo diferente, porém belíssimo, o bairro que nesta segunda-feira comemora 42 anos de história. Os 500 hectares de terreno comprados em 21 de setembro de 1973 deram origem ao bairro que aprendemos a amar e respeitar, Alphaville. Verde, verde, muito verde. Foi assim que começou a história de Alphaville. Em 1973, ex-colegas de faculdade visionários, Yojiro Takaoki e Renato de Albuquerque, compraram uma área próxima à capital voltada para as indústrias não poluentes. O terreno escolhido ficava entre Barueri e Santana de Parnaíba, nomeado após um filme de Godard de Alphaville. Por conta das indústrias, surgiram as casas para os empresários e funcionários morarem, conhecido como Alphaville Residencial, o primeiro modelo de condomínio tal como conhecemos hoje. Nesta época também foi criada a Gruta, a primeira igreja católica do bairro. Depois vieram os outros condomínios, como o 2 e o 3. Pensando no lazer, nasceu o Alphaville Tênis Clube, aberto a quem morasse no bairro. Um pouco depois, foi fundada a Sociedade Alphaville Centro Industrial e Empresarial, que hoje conhecemos como área. Com o crescimento, usufruir de serviços próximos se tornou uma necessidade. E assim, em 1980, o Centro Comercial Alphaville ganha vida. Prédios, escolas e comércios se consolidaram. E assim que Alphaville, o bairro bem parecido ao modelo americano de construções, se tornava referência para muitas cidades, como exemplo de seguro, tranquilo e ótimo para se viver. 42 anos depois, condomínios não faltam. O asfalto tomou conta da terra, mas a ideologia deixada por Yojiro Takaoka e Renato de Albuquerque continua sólida, presente em cada pedacinho deste mundo que é Alphaville. Como vimos no VT, o bairro é inspirado em um longa-metragem chamado Alphaville. Mas que filme é esse? A nossa jornalista Adalgisa Pires conta melhor para você. Talvez essa inspiração tenha vindo pura e simplesmente pelo fato de Alphaville, nome do filme, ter sido uma cidade pensada e programada. Isso porque no longa do francês Jean-Luc Godard, que foi um dos grandes nomes da Nouvelle Vague, um dos personagens cria uma cidade futurista comandada por um computador que acabou abolindo os sentimentos em seus habitantes, que eram constantemente vigiados. Gravado em 1965 e com um orçamento de $220 mil, o filme foi todo rodado em locações de Paris e levou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. É reconhecido como um filme inteligente, cheio de poesia, metáforas e reflexões políticas e sociais. É isso aí, Dal, muito interessante, obrigada. Recordar é viver. Seja no passado ou no presente, Alphaville tem seu charme, mas muita coisa mudou. O semáforo, por exemplo, não existia. As ruas eram de terras e muitos condomínios eram apenas mata. Agora acompanhe na nossa máquina do tempo um comparativo entre o antes e o depois de Alphaville. Hoje em dia existem vários meios de comunicação e informação, mas anos atrás não era bem assim. Em fevereiro de 1977, estreava em Alphaville o primeiro jornal da região. Bom, há pouco tempo foi criado o grupo Alphaville das Antigas e eu vi muita gente postando coisa legal.
E como eu mudei para Alphaville em 83, eu fui ver com meu pai, com a minha família, se a gente tinha alguma coisa legal para postar, alguma raridade de Alphaville e o seu começo. Foi quando a gente encontrou, meu pai falou desse jornal, que é um jornal datado de 77, fevereiro de 77. É a primeira edição desse jornal de Alphaville, que fala um pouco da região na época, que estava começando. Meu pai vai falar um pouco aí sobre isso. Esse jornal faz parte do acervo da Engeplac, a primeira imobiliária de Alphaville. Ela foi fundada em 1979. Eu, quando mudei para cá, comprei minha casa pela Engeplac e fiz alguns investimentos por ela. E no decorrer do tempo eu vendi uma construtora que eu tinha e acabei comprando a Engeplac. E a tenho até hoje. E eu acho que se eu procurar melhor, ainda devo ter mais coisas que vão arrepiar vocês. Bom, tá aí o jornal que conta bastante coisa dessa história. Um jornal de 77 que a gente encontrou no acervo da empresa da nossa família, a Engeplac. E que essa empresa está com a gente, meu pai adquiriu ela em 89, mas ela existe desde 79. Então são 36 anos de Alphaville e um jornal de 77 aí para vocês. Que no jornal, falando um pouco do Tamboré, da HP, do Mackenzie, então tá aqui. Valeu, e que Alphaville tenha mais 40 anos aí de muito sucesso. 42 anos de história passaram assim. O passado deu oportunidade a novos moradores e mais um montão de história. Mas quem imaginava que Alphaville pudesse crescer tanto?